Oi, pessoal. Eu sou a Aline Najara, sou professora de História no Campus 13 da UNEB, sou vice-coordenadora do LEAFRO e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco a respeito da minha pesquisa no doutorado e de um artigo que eu publiquei recentemente com o professor Álvaro Pereira do Nascimento na revista Afroásia de número 60 e que o link vai estar disponível aí para vocês conhecerem um pouco dessa pesquisa. Bem, eu faço doutorado em História Social na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nesse artigo eu trago resultados parciais dessa pesquisa, em que eu analiso o modo como as elites pensaram o lugar dos libertos e a condução do processo de emancipação do chamado elemento servil. Né? O título do artigo é Como Pensar o Elemento Servil, o lugar dos libertos nas expectativas das elites após a emancipação. No doutorado eu analiso esse processo, né, de condução do período emancipacionista, principalmente a partir da promulgação da Lei do Ventre Livre, como é conhecida a Lei 2040 de 1871, né, que traz, dentre as suas determinações, a liberdade do ventre da mulher escravizada e algumas outras questões que foram cruciais para esse processo de emancipação. Contextualizando um pouco, nós vamos ter, a partir da segunda metade do século XIX, uma mudança muito grande na estrutura dessa sociedade escravista, principalmente a partir de 1850, por conta do rompimento com o comércio, né, transatlântico de pessoas escravizadas. Então, com o fim do tráfico, em 1850, existe toda uma reestruturação desse processo das relações escravistas, né, principalmente no que diz respeito à economia. E 20 anos depois, com a Lei 2040, nós vamos ter um divisor de águas, né? Principalmente porque é o primeiro momento em que o Estado ele passa a interferir diretamente numa relação que antes era articulada entre senhores e escravizadas e escravizados, que é o processo da manumissão. Né? Até 1871, a Carta de Alforria ela era fruto muito mais de um processo de convencimento desse trabalhador escravizado, dessa trabalhadora escravizada em relação ao seu proprietário, né? Porque era um documento em que o senhor abdicava da propriedade daquele bem, né? Como era visto o escravizado naquele contexto. Sendo que até 1871 essa carta poderia até mesmo ser revogada se houvesse uma ingratidão por conta desse escravizado. A partir de 1871, o Estado passa a interferir, né, nessa relação e determina, inclusive, que essas cartas deveriam e teriam que ser registradas em cartório, como determina também que o escravizado que tivesse posse do valor que era referente ao seu trabalho, ele poderia comprar a sua liberdade. Então, é o primeiro momento em que o Estado interfere numa relação que antes era algo diretamente definido por senhores e escravizadas e escravizados. Esse é o primeiro ponto, né? O que eu discuto nesse artigo não é a lei em si, nem os projetos institucionais de elaboração e de promulgação dessa lei. Eu analiso o que eu estou chamando de projetos paralelos, né, não institucionais, que foram livros que foram publicados entre 1866 e 1871 e que trazem orientações de como esse processo deveria ser conduzido. Né? O ano de 1867 ele demarca o momento em que o imperador deixa explícito a necessidade de se pensar nessa condução da emancipação. Quando na fala do trono ele diz que a questão do elemento servil deveria ser resolvida. Né? Elemento servil era a forma como ele utilizava para se referir à mão de obra escravizada. E a partir daí, uma série de debates vão acontecer
para direcionar esse processo de emancipação. E nesses livros, o que nós vamos ver, né, são 8 livros que são analisados nesse artigo, o que a gente vai ver são falas de proprietários de terras, proprietários de escravizados, membros dessa elite escravista, de uma forma geral, que vão se posicionar de uma forma muito inquietada, vamos dizer assim, em relação à promulgação dessa lei. Então, eles buscam estratégias de como conduzir, de como melhor conduzir esse processo de emancipação, como se fosse uma forma de orientar esse corpo legislativo sobre como eles deveriam pensar essa lei do elemento servil, como é chamada, né? Dentro desses projetos, nós vamos perceber que existe uma lógica muito grande de controle social, de reeducação para essa liberdade, né? Como existe também uma preocupação muito grande com a salvação da economia e a manutenção de uma mão de obra para sustentar essa agricultura. Então, uma série de temas, eles acabam atravessando muitas dessas escritas. Uma curiosidade em relação a essas fontes é que apenas uma delas foi escrita por uma mulher, que era uma parteira, né, muito próxima à família imperial, e que escreve como uma carta para o Barão de Cotegipe, sinalizando a necessidade, principalmente, do controle social dessa gente, né, como ela se refere. Então, basicamente, o artigo vai discutir isso, vai discutir esses 8 livros, né? 5 desses livros foram produzidos e publicados no Rio de Janeiro e 3 deles na província da Bahia. Eu convido vocês a essa leitura, né, que vai trazer uma possibilidade muito ampla assim, de analisar esse horizonte político da emancipação, né, e o modo como esses membros de uma elite escravista pensaram o lugar desses libertos no período pós-emancipação. É isso, foi um prazer e eu espero que vocês aproveitem dessa leitura, que conheçam o artigo e clique aí para poder conhecer um pouco mais a respeito desses bastidores aí da formulação dessa lei que é tão conhecida, né? É uma das mais conhecidas desse processo de emancipação da mão de obra escravizada aqui no Brasil. Um abraço e até mais.